Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Emmanuel. Bom, gente, hoje mais um episódio desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. E o episódio de hoje está no livro Pão Nosso, capítulo 136 do livro Pão Nosso, e o título é Conflito. Emmanuel escreve um texto com esse título de Conflito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. Ele pegou o versículo 21 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo diz o seguinte: acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está claro aí a situação de conflito, né? E esse conflito, o Emmanuel traz uma discussão muito profunda, tanto quanto é profunda a carta de Paulo, mas o Emmanuel nos ajuda a compreender essa carta de Paulo. Conflito é uma palavra que para a gente sempre é jogo de interesses, disputa, né? O que prevalece, disputa de prevalência gera conflito, né? Nós temos sempre conflitos lá fora, conflitos exteriores, conflitos com a sociedade, com pessoas, no trabalho, de toda forma. Mas aqui ele não está falando desses conflitos externos. Aqui ele traz o conflito para cada um. É um conflito profundo. É um conflito que faz parte de um mecanismo de aperfeiçoamento. É um mecanismo de aperfeiçoamento muito bonito. E ele é humano. Aquele anjinho do bem e do mal, que sempre um nos aconselha para o mal e outro nos aconselha para o bem, é esse conflito interior que a gente vive profundamente, diariamente, constantemente e permanentemente. Quem não vive nesse conflito é porque está entregue. Está entregue aos instintos, está entregue às inspirações, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem está assim normalmente não está em conflito, mas também não está se aperfeiçoando. Porque o processo de aperfeiçoamento é exatamente esse conflito. É a disputa
entre aquilo que eu desejo e aquilo que existe. Olha como é curioso o que Paulo fala. Primeiro ele diz, acho então esta lei em mim. Primeiro ele diz que é uma lei. Então esse conflito é uma lei. É uma lei universal. Acontece com todos, mas ele está achando que achou nele. Então eu achei essa lei, que é da natureza humana, eu achei essa lei também em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando quero fazer o bem, o querer é um desejo, o querer é uma vontade, mas o querer já manifesta uma virtude. Essa disputa entre o bem e o mal é a disputa do homem velho com o homem novo. É a disputa do eu antigo, daquele eu que traz consigo todas as imperfeições, todas as tentações, com o eu novo, com o eu que quer ser diferente, com o eu que quer se modificar, que quer se elevar. Aí a gente fala, ó, aquela história de salvação, é bom pensar melhor sobre isso, porque é um processo de elevação. E ninguém se eleva sem luta. E quem tem que vencer a luta? Aquele eu velho, aquele homem velho, que deixa a vida me levar, vida leva eu, ou o homem que se entrega às más influências, às tentações, ou um homem novo, um homem que quer ser melhor, um homem que quer ser diferente, embora não vai ser ele falar agora eu sou melhor e vai ser melhor, porque a decisão dele de ser melhor não é suficiente para ser a vitória do bem. Essa é uma outra questão. Porque a disputa, o conflito é permanente, é constante. Não basta eu querer num momento só. É preciso ter uma vontade, o vigiar é isso. Eu preciso vigiar permanentemente, porque a todo momento eu sou inspirado, eu sou intuído por alguma coisa. Sou influenciado por alguma coisa, ou por alguma coisa melhor, ou por alguma coisa pior. E eu estou sempre no meio. Mas o Paulo diz no versículo da carta aos Romanos, eu acho essa lei, então é uma lei, é da natureza humana, esse conflito é da natureza humana, entre o bem e o mal. Quando quero fazer o bem, quando ele deseja, o querer, ele ainda não faz o bem, ele ainda não está fazendo, ele está desejando. Né? Então quando ele quer fazer o bem, o mal está comigo. Então o mal já está. O bem é um querer e o mal é um fato. Então é um desejo com um fato. Mas o desejo é de virtude e o fato é de imperfeição. Então o fato de eu já ser, eu já sou imperfeito. Esse é um fato. Então eu já trago em mim todas essas imperfeições do fato de eu ser imperfeito. Mas o fato de eu ser imperfeito não vai fazer com que eu permaneça sempre imperfeito. Eu preciso ter o desejo de ser melhor. E esse desejo vai estabelecer essa luta. Embora eu já deseje o bem, esse mal muitas vezes ainda vai prevalecer, porque eu vou ser derrotado em algumas pequenas batalhas por esse mal que ainda vai prevalecer em alguns momentos e principalmente naqueles momentos que eu estiver distraído. Aí vai me dar uma tristeza, vai me dar um arrependimento. Nossa, eu queria ser melhor, eu queria ser diferente, mas não dá certo. Toda hora eu faço uma besteira. Isso não é de desesperar. Isso é de refletir e de continuar a luta. Essa é a luta do bem e do mal dentro de nós. Esse é o conflito do bem e do mal dentro de nós que vai existir enquanto a gente estiver caminhando nesse mundo de imperfeições. É da natureza desse mundo de imperfeições esse conflito. Porque ainda existe muito mal, ainda predomina o mal. Agora, se nesse mundo ainda predomina no mal, em mim também tem muito desse mal. Não o mal do mundo, o meu mal. O mal que sou eu e que eu trago. E esse mal vai influenciando e eu vivo nesse conflito. É difícil enfrentar esse conflito. É tão difícil que muita gente desiste e se acomoda. Muitas vezes alguém se aproxima, por exemplo, vou dar um exemplo, muitas vezes alguém se aproxima da doutrina espírita, começa a ver algumas coisas, falando de reforma interna, falando de vitória do bem e da vontade de fazer um monte de coisas, e essa pessoa começa a despertar para isso.
Mas na medida em que ela desperta para isso e que dá um desejo de fazer, toda aquela resistência do ser que ela é, se mostra para ela. Aí ela fala, nossa, eu estava tão tranquilo, só foi eu querer fazer o bem, parece que o mal apareceu em mim. Não. Para cada coisa que eu desejo, eu tenho uma reação. É natural isso, é uma lei. Foi essa lei que Paulo descobriu. E ela descobriu a lei nele. Por isso, de cara, para a gente discutir esse texto, é importante a gente perceber que é uma lei e que essa lei também existe em nós. Em cada um existe essa lei. Qual lei? Se eu não estiver acomodado, se eu estiver começando a despertar, querendo fazer o bem, certamente o bem vai ser um desejo, mas o erro vai ser um fato, porque eu trago em mim todas as minhas imperfeições. Mas isso foi só uma pequena introdução. Deixa o texto do Emmanuel, que ele vai trazendo isso com uma beleza muito grande, e a gente vai fazendo esses pequenos comentários. O Emmanuel começa o seguinte: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Os discípulos sinceros, ele começa a dizer isso. Por que ele disse os discípulos sinceros e ele não disse todos? Porque quem está acomodado não vai encontrar o conflito. Quem está em paz com o erro não vai encontrar o conflito. Porque ele já vive a parte do erro nele. É preciso que eu descubra uma parte nova para entrar em confronto com a parte velha. Senão vai prevalecer a parte velha e ela vai ficar em paz. Imagina um carro parado. O carro tem um peso, mas enquanto eu não tentar empurrar o carro, eu não vou perceber o peso do carro. Quando eu tiver um desejo de andar um pouco adiante com esse carro, se ele não estiver funcionando, só o meu desejo não vai ser suficiente. Eu vou precisar de uma ação. A ação de andar com o carro para frente vai ser de empurrar o carro. E quando eu empurrar o carro, todo o peso do carro vai se mostrar. Aí, nossa, eu só queria andar um pouquinho, mas esse carro está tão pesado, aí eu desisto. É essa a questão. Nós somos esse carro pesado. Nós somos esse carro pesado e quando a gente deixa esse carro parado, não acontece nada, a gente está feliz, está em harmonia. É claro que harmonia no erro, harmonia na imperfeição, se é que existe harmonia na imperfeição, relativa harmonia, porque a gente está fora desse conflito, a gente não quer o bem. Não é porque a gente já conquistou o bem, essa relativa harmonia, porque a gente ainda não quer o bem, é porque a gente está se comprazendo no mal. Então a gente ficar feliz com o erro gera uma harmonia relativa. Eu estou bem assim, e quem me quiser assim mesmo e pronto. Olha só, tem muita gente que faz isso, né? É preciso acordar, é preciso querer movimentar esse carro. Mas esse carro tem um peso, e um peso relativo a cada um. Cada um tem um peso que é relativo à sua história de espírito, a peso de milênios, as sombras que a gente traz em nós mesmos. E por isso ele diz, os discípulos sinceros. Quem são os discípulos sinceros? Aqueles que resolvem caminhar. Aqueles que resolvem caminhar, resolvem empurrar o carro. Aí vão sentir o peso do carro, porque esse carro ninguém empurra para mim. Esse é o carro que eu tenho que empurrar sozinho, porque é o carro do eu mesmo. Eu é que preciso movimentar esse carro. Essa é a elevação, essa é a sublimação, essa é a salvação. Por isso não dá para ficar imaginando que alguém vai chegar algum dia e vai tirar os meus pecados. Porque esses pecados são essas imperfeições que moram em mim. E quem vai tirar as imperfeições que moram em mim? Só eu. E esse é o deserto. Essa é a luta. Esse é o grande combate que a gente precisa ter ânimo. Por isso o Emmanuel começa a dizer os discípulos sinceros, porque tem que querer e querer com sinceridade. Então esses sinceros, discípulos do Evangelho, que querem seguir o Evangelho. Porque seguir o Evangelho não é fácil. Se eu falar que eu sigo o Evangelho simplesmente, que eu leio o Evangelho uma vez ou outra, aí o carro não está pesado. Porque aí é fácil eu falar, eu ler e ouvir o Evangelho.
O difícil é quando eu começo a querer praticar o Evangelho. Quando eu começo a praticar o Evangelho, aí eu sou esse discípulo sincero que quer movimentar o carro. Movimentar o carro no sentido da elevação. Aí é um carro na subida. Imagina, eu vou empurrando o carro para cima e a força, o peso do carro empurrando o carro para baixo. Empurrar o carro para cima é o meu desejo de ser melhor. E o peso do carro que força para baixo é todo o meu passado, é toda a minha história, são todas as minhas imperfeições. É uma luta difícil, é preciso ser sincero para seguir esse Evangelho. Aí o Emmanuel diz que todo mundo que é esse discípulo sincero, que quer movimentar o carro para cima, que quer ter essa força para fazer a travessia, encontra grande conflito na própria natureza. Encontra nele mesmo essa lei também, que mora em cada um, que desperta, que quer enfrentar esse trabalho de regeneração. E Emmanuel continua. Quase sempre essas pessoas, esses discípulos sinceros que resolvem movimentar esse carro espiritual, quase sempre essas pessoas são defrontadas por enormes dificuldades nos testemunhos. Quais os testemunhos? Os testes, as provas, né? É a superação do peso, da inferioridade. É andar 1 milímetro. É mexer esse carro, embora muito pesado, eu consegui que a roda faça um movimento para frente. Aí eu tenho várias encarnações para colocar esse carro para andar. E eu uso todas as minhas forças no começo para esse carro fazer um pequeno movimento. A roda não dá nem um giro sobre ela mesma. Mas é importante eu não deixar esse carro parado. É importante eu fazer esse movimento do carro espiritual, do barco espiritual, como Emmanuel chama. Tem um texto que a gente vai comentar aqui agora, que ele fala que o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade. Então, enquanto esse barco meu estiver nas águas da inferioridade, cheio de ondas, de dificuldade, etc., se eu deixar o barco solto, eu não vou ter conflito. Agora, a hora que eu tiver um rumo, que eu quiser dar um rumo para sair dessas águas da inferioridade e encontrar águas melhores lá na frente, eu vou ter que vencer essas ondas. Aí eu vou ter que fazer esse barco se movimentar por cima das ondas. Aí eu vou encontrar o conflito. As ondas vão ser a resistência, as ondas vão ser as tentações, que vão tentar impedir que o meu barco, do meu barco espiritual, saia dessas ondas da imperfeição. Agora, se eu deixar o meu barco solto nessas ondas da imperfeição, ele vai bater para lá, para cá, eu vou ficar a hora para lá, para cá, subo, desço nessas ondas e eu vou estar relativamente em paz, mas vou estar naquelas águas da inferioridade. Eu não vou sair daquelas ondas da inferioridade. Para eu sair dali, eu tenho que movimentar o barco. Eu tenho que tirar esse barco do lugar. E esse barco só sai com o meu impulso, com a minha força de vontade. Aí eu tenho que vencer essas ondas. Esse é o grande combate. Esse é o combate interior. Emmanuel diz, quase sempre nós somos defrontados por enormes dificuldades nesses testemunhos, nesses momentos de provação, se está aprendendo mesmo. Se o querer já está ficando forte o suficiente para enfrentar aquilo que se é. Né? No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. É tão comum, né? É tão comum. A gente experimenta isso tanto, a tanto momento, a gente fala, nossa, eu não podia mais ter feito isso. Eu não podia mais ter falado isso. Eu estou aí numa casa espírita falando, como é que eu falo isso e hoje faço aquilo? Dá uma tristeza, dá vontade de parar de falar, falando, eu não posso mais falar. Mas aí você vai parar de falar e vai parar de empurrar o barco? Não, eu vou continuar falando e vou lutar contra essas imperfeições que eu ainda cometo. É doído quando a gente faz alguma coisa amanhã e lembra que você falou sobre isso ontem. Aí meu Deus, eu falei sobre isso ontem e hoje eu fiz diferente do que eu falei. Eu mostrei o quê?
que eu tinha compreendido, mas lá no fundo eu não tinha feito a minha mudança. Aí eu me pego a todo momento nessas imperfeições. Aí a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Muitos, ao experimentar essa sensação de vergonha e de dor, preferem abandonar a luta. Deixa o barco à deriva. Mas não dá para deixar o barco à deriva. Aí é que tem que pegar no leme e insistir e ter força. Emmanuel fala do barco espiritual agora nesse texto. Também está no livro Pão Nosso, no capítulo 101. Resiste à tentação. Para eu resistir à tentação. Tentação lá de fora? Não, a tentação de mim mesmo. E a tentação de mim mesmo é o quê? São as minhas imperfeições. Então eu preciso resistir a não ser o que eu sempre fui. Eu preciso resistir àquilo que eu sou, para eu passar a ser aquilo que eu quero. Quando eu falo uma coisa numa palestra que amanhã eu me comporto de maneira errada em relação ao que eu falei, o que eu falei era o que eu queria, o que eu fiz era o que eu era. Então eu preciso ter força suficiente para transformar aquilo que eu fiz naquilo que eu falei. Esse processo é dolorido, é doloroso, é difícil. Aí Emmanuel diz, nessa parte de resistir à tentação, enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. É isso que a gente está falando aqui, né? Enquanto eu viver nesse mundo de imperfeições, de provas e expiações, enquanto o meu barco espiritual navega nessas águas da inferioridade desse mundo imperfeito, e ele navega, e é bom que navegue, senão ele fica à deriva, eu não posso ser um barco à deriva, né? Não podemos aguardar a isenção de conflitos interiores. Enquanto eu estiver nessa inferioridade, vai ter o bem e o mal a todo momento se apresentando para mim. E esse conflito vai se apresentar a todo momento. Não tem essa eu agora sou puro, eu agora sou espírita, eu agora sou palestrante, eu agora sou isso, sou aquilo, eu estou resolvido. Não. Os conflitos permanecem sempre, enquanto eu estiver enquanto o meu barco navegar nessas águas da inferioridade. O que tem que fazer é sair das águas da inferioridade. E sair das águas da inferioridade é a vitória sobre mim mesmo, que a inferioridade é minha. E não é fácil sair dessa inferioridade, dessas ondas da inferioridade. Né? Ele diz exatamente isso. Contra o nosso anseio de claridade, lembra que o Paulo falou? Quando quero fazer o bem é o anseio de claridade. Temos milênios de sombra. Esse temos milênios de sombra é o mal está comigo. Olha, se não é a mesma coisa que Paulo falou. Né? Então, pelo meu anseio de claridade, quando eu quero fazer o bem, temos milênios de sombra. O mal está comigo. Embora eu já queira me melhorar, eu ainda trago o mal dentro de mim. E para eu vencer esse mal, eu tenho que enfrentar, ser testado, fazer testemunho, provas a todo minuto. E à medida em que eu vou me testando, me provando e superando esse mal que está em mim, eu vou transformando esse mal em virtudes. Aí essas virtudes eu guardo na consciência, onde está a lei de Deus meio adormecida. Eu vou acordando essa lei de Deus em mim à medida em que eu vou trazendo para dentro de mim novas virtudes. Aí vai ser o meu eixo de virtude de um lado e minhas tentações de outro. Sou eu. É essa lei que o Paulo achou nele. Acho então essa lei em mim. Então o que é que cada um de nós é? Essa lei. O que é essa lei? As virtudes, a consciência de um lado e os defeitos e as tentações de outro. Todos nós somos essa disputa interna entre defeitos e virtudes. Defeitos a gente já tem muitos, que são de fato nossos, e virtudes a gente tem algumas e tem desejos de adquirir mais virtudes. Mas o desejo de ter mais virtude precisa de muita força para vencer as imperfeições que eu já tenho em mim. É uma luta difícil. Por isso ser cristão não é fácil. Por isso ser espírita não é fácil. Por isso navegar nessas águas da inferioridade não é fácil. Por isso muita gente abandona o barco à deriva.
Por isso muita gente quer voltar para a praia e deixar o barco sozinho, esquecendo que ele é o barco. Como é que eu vou fazer essa travessia? Muitos querem morrer, suicidam. Não adianta. A inferioridade está onde eu estiver, porque ela é minha. É isso que Emmanuel fala aqui, ó. Nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas. Nem mesmo morrer me tira de navegar com as ondas. A morte não resolve esse conflito. Que lindo isso! Porque o conflito é do espírito, não é do corpo. Então eu suicidar, eu desistir da vida, eu desanimar, eu deprimir porque eu sou vencido a todo momento e aí eu me entrego, deixo o barco à deriva. Deixar o barco à deriva ou pular do barco. Pular do barco é a morte do corpo, é suicidar, sair da vida. Como é que eu vou deixar pular do barco? Se nem mesmo a morte me exonera dos atritos com as trevas. Porque esse atrito é da natureza humana, é espiritual. Onde eu estiver, encarnado ou desencarnado, eu vou ter esses atritos e só vou me elevar quando eu começar a vencer essas dificuldades. Então, todos nós temos esse grande desafio. Onde a gente estiver, ou encarnado ou desencarnado, não interessa. É o grande desafio, esse conflito, essa lei que o Paulo achou nele. E que cada um tem que identificar essa lei. Eu também tenho essa lei em mim. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Eu já quero ser melhor, mas eu trago o pior que eu sempre fui. O melhor que eu desejo tem que ser forte o suficiente para vencer o pior que eu sempre fui e que ainda sou. É uma luta em glória. É uma luta difícil. É uma luta para os fortes. Por isso o cristão tem que ser forte. Por isso o cristão não é cristão de boca. E Emmanuel continua no texto de hoje. Alguns atribuem às quedas a influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Quanta desculpa a gente dá, né? Quantas vezes a gente não quer identificar o mal em nós mesmos? Ah, foi fulano, foi influência, são os amigos, foi não sei o que, a gente sempre põe lá fora. Basta a gente identificar um erro, a gente fala, não, eu fiz isso por causa de, eu fiz isso por causa de, eu fiz isso por causa de mim mesmo. Eu fiz isso porque eu fui vencido pelas influências. Elas podem até ter vindo de fora, mas se elas prevaleceram, elas foram mais fortes do que o meu desejo de não ser aquilo. Então eu fui vencido. É o que ele diz aqui, ó. Ser tentado, a tentação que a gente pede no Pai Nosso para Deus nos livrar das tentações, o que é? Me dê força para eu superar essas dificuldades. O Cristo já sabia disso e ensinou a gente a pedir na oração, me fortaleça, Senhor, para eu navegar nessas águas da inferioridade, para eu vencer essas tentações, porque elas estão me vencendo há muitas encarnações, há muitos séculos, há milênios. E eu preciso começar a vencer essas tentações, uma a uma, aos poucos, mas eu preciso começar a vencer para o meu barco se movimentar, para o meu barco sair do lugar, para o meu barco não ficar à deriva. É triste ver um barco à deriva, porque o vento, as ondas levam para frente, depois as ondas levam para trás, as ondas levam para um lado, as ondas levam para o outro. Esse barco não tem leme. Quem é o leme desse barco? A vontade, o bom ânimo. É essa vontade, esse bom ânimo que dá rumo ao barco. E quando eu quero o rumo da virtude, é normal que vá enfrentar todas essas ondas das imperfeições. E é normal que eu tenha todas essas influências exteriores. Todas as influências exteriores vão me afetar. Mas o que ele diz? Elas me afetam, mas elas só me vencem se eu permitir. Tem um outro texto no livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Origem das Tentações, que o Emmanuel fala exatamente isso que a gente está conversando agora, sobre origem das tentações. Quer dizer, de onde vêm essas tentações? Lá de fora? É alguém que está me estimulando? É alguém que está me botando no mau caminho? É alguém que está me botando para fazer o errado? Influência existe,
Mas se essa influência prevalece, por que que é? Porque eu fui derrotado. Porque no conflito entre o bem e o mal, prevaleceu em mim o mal. Por quê? Porque alguém me sugeriu e eu gostei. E foi mais forte em mim aquela inferioridade que eu tinha, que a minha inferioridade entrou em sintonia com a influência. E quando a minha inferioridade entra em sintonia com a má influência e se fortalece, é difícil eu vencer isso. É preciso ter coragem. Não é fácil ser cristão, não é fácil ser espírita. A gente cai a todo minuto. Tem dia que a gente fica triste, angustiado. Meu Deus, eu não podia mais fazer isso. Eu não podia mais sentir isso. Eu não podia mais falar isso. A gente fala cada coisa, mas aí já falou. Aí dá uma tristeza. Fala, ó, eu não posso me crucificar por eu ser quem eu ainda sou. Eu só tenho uma solução. Deixar de ser essa imperfeição que eu ainda sou. Eu não tenho outra solução. Nem a morte vai me livrar dessa imperfeição. Durante séculos a gente pensava que ia morrer e virar anjo. Ia morrer e ficar perfeito. Ia morrer e compreender a vida, compreender. Eu mesmo já pensei, nossa, eu imaginava quando eu morresse que eu fosse entender tudo, saber de tudo. Olha que ilusão, que infantilidade. Eu vou ser o mesmo. Vou aumentar algumas percepções. Com o aumento das percepções, vamos chegar a mais arrependimentos. Eu vou assistir alguns filmes onde eu sou o protagonista, normalmente fazendo um monte de besteiras, normalmente deixando o meu barco livre, como aquele cavalo doido sem rédea. Bom, então a origem das tentações que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então não dá mais para culpar ninguém, não dá mais para culpar os amigos, não dá mais para culpar a sociedade, não dá mais para culpar o trabalho, não dá mais para culpar a mulher, não dá mais para culpar o filho, não dá mais para culpar ninguém, não dá mais para culpar ninguém. Algumas pessoas, alguns fatos podem até me influenciar para o mal, mas ainda que o mal venha de fora, ele somente vai se concretizar, ele somente vai prevalecer se eu me afinar com ele na intimidade do coração. Por que na intimidade do coração? Por que não é em qualquer outro lugar? Porque é lá onde eu sou quem eu sou. É porque é lá que eu tenho o padrão vibratório do sentimento que eu trago. É porque é lá que eu mostro quem eu sou. Porque é lá que eu mostro os meus sentimentos. Lá que eu mostro o meu orgulho. Lá que eu mostro minha inveja. Lá que eu mostro meu egoísmo. Lá onde eu mostro o meu padrão vibratório. E é difícil, né? Mas vamos para o texto porque existe um tempo. Emmanuel volta para o texto de hoje, conflito. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Claro, né? Cristo falou, né? E a doutrina fala, é o mundo de provas e expiações, é o mundo de imperfeições, onde os espíritos imperfeitos estão encarnados. Então o Emmanuel diz aqui que não tem dúvida nenhuma que nós ainda nos achamos no mundo imperfeito. Portanto, se a gente ainda se acha no mundo imperfeito, a gente não é perfeito. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estaria no mundo imperfeito, a não ser que fosse um missionário. E aqui é muito raro a gente encontrar um missionário. E a gente vê o missionário de longe. Certamente eu não sou um. Então, é certo que a gente ainda acha que todos nós ainda nos achamos nesse mar com ondas bravias, esse mar da inferioridade. Não é aquele mar sereno, não é aquele mar da paz, da harmonia, do equilíbrio.
É o mar dessas ondas da inferioridade. Os desejos, os egoísmos, tudo isso movimenta essas águas, cada um puxando as águas para si. E a gente forma todas essas ondas e navegamos sobre elas com dificuldade de atravessar, porque a gente tem que chegar do outro lado. Aí ele diz que é certo, né? Que a gente ainda está no mundo imperfeito, todavia é necessário verificar a imperfeição em nós próprios. Então não dá mais para eu ficar, mas esse mundo é difícil, é muito imperfeito, muito crime, muito ódio, muito isso. Olha só, há quanto tempo eu venho colocando os problemas para fora e não trazendo para mim mesmo, né? Eu estou colocando onde eu colocar o problema, que não é mentira, o mundo está difícil, o mundo é imperfeito, tem crime, tem ódio, tem inveja, tem orgulho, tem tudo isso. Tem, porque todos nós somos imperfeitos. Agora, eu vou mudar o mundo? Como eu vou mudar o mundo eu continuando sendo imperfeito? Eu tenho que mudar a mim. Então, o que o Emmanuel pede? Reconhecer que a gente está num mundo de imperfeição e tem que cada um compreender a necessidade de observar em si mesmo. Então eu tenho que observar as minhas tentações, as minhas imperfeições e fortalecer as minhas virtudes, fortalecer o meu desejo no bem, de vencer essas tentações. Esse foi o combate interior do Paulo de Tarso. E que esse combate está no livro Pão Nosso também, no capítulo 178, que eu trouxe um trechinho dele. Combate interior. Esse combate interior, que combate que é? O homem nunca entendeu isso, né? Que ao longo dos séculos a gente sempre combateu lá fora. A gente queria vencer o outro, guerreando com o outro, batendo no outro, tomando o que era do outro, escravizando o outro. Sempre a gente combateu lá fora. E quanto mais a gente combatia lá fora, mais crescia o monstro aqui dentro. Mas cresciam as nossas imperfeições. E como é que eu vou chegar no mundo das virtudes alimentando as minhas imperfeições? Em algum momento, esse combate interior eu tenho que começar a fazer. É o que aconteceu com Paulo. Enquanto ele combateu os cristãos, ele estava com um combate lá fora. Ele queria combater Jesus, combater os cristãos, combater todo mundo. De repente, ele acordou e viu que ele tinha que combater a si mesmo. Ele tinha que modificar seus conceitos, sua vida, sua prática de vida, né? Por isso que ele chegou a essas conclusões tão lindas. Porque quando ele começou o seu processo de conversão, ele já queria fazer o bem, mas ainda tinha o mal dentro dele. Ele falava, nossa, eu estou longe ainda. Nesse livro Combate Interior, se ainda não combates contigo mesmo, quer dizer, se ainda não combates, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Se a gente, é um determinismo da vida. Nenhuma ovelha vai se perder. É um determinismo. Todos vão chegar um dia. Eu posso passar milênios nesse mar da inferioridade, deixando o meu barco andar para lá e para cá. Uma hora eu vou cansar. Uma hora eu vou dar vontade de sair daquelas águas da imperfeição. Uma hora eu vou dar vontade de remar. E alguém pode me estimular, me dizer palavras bonitas, mas eu vou ter que navegar, eu vou ter que dar as braçadas, eu vou ter que remar, eu vou ter que tirar o barco desses lugares. Ninguém vai tirar o meu barco. Essa é a questão da salvação, que a gente já acreditou que alguém algum dia ia chegar lá, pegar meu barquinho, tirava de lá e botava meu barco nas águas da serenidade. E o meu barco não vai chegar nas águas da serenidade se eu não remar. Porque não é por castigo, é porque é o ato de remar que amansa as águas. Enquanto eu vou remando, eu vou amansando as águas. É o ato de remar, é o ato de ir, é o ato de viajar. Não é eu chegar do outro lado do deserto, é a travessia do deserto que me modifica. Não é eu morrer, é eu atravessar a vida, é eu encarnar, viver todo o processo de existência, navegando, nadando, caminhando. Aí sim, nesse processo eu vou me aperfeiçoando e vou vivendo esses conflitos, ora sendo vencido pelas imperfeições, ora me fortalecendo, os meus desejos mais fortes, vencendo algumas imperfeições, ora escorregando, reconhecendo meus erros. E como eu sou assim, eu posso entender por que os outros também são assim.
Aí eu paro de exigir dos outros que eles sejam perfeitos. Porque eu sei que eu também não sou, eu sei que eu tenho esses conflitos. Aí eu vejo um amigo num conflito que ele foi derrotado pelas suas imperfeições, já está ali triste, magoado, com a consciência pesada, eu chego e acabo de pisar em cima. Que cristão! Eu tenho que chegar e dar ânimo e dar força. Força, amigo, é assim mesmo. Né? A gente cai todo dia, a gente erra mesmo, ou quando ele errar comigo, eu chego crucificando. Não, ontem eu errei. Lembra da arrogância do Pedro, que achava que ele não errava, que com ele era diferente? Foi quem negou o Cristo. Olha, como é que ele vai depois pensar que eu neguei o Cristo? Como é que ele não vai perdoar depois alguém ali na frente? Quem negou o Cristo vai negar perdão para quem? Por isso Pedro, o resto da vida, compreendeu, ele passou a ser um compreensivo quando ele negou o Cristo. Então ele precisou de ver o erro próprio. Aí ele reconheceu sua questão de humanidade, eu sou humano. Né? Agora, ser humano não é se comprazer no erro e perpetuar no erro. Aí é ser teimoso. Voltando para o texto, o Emmanuel diz o seguinte: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Olha que coisa curiosa. Enquanto, quer dizer, enquanto durar, durante o tempo que permanecer, que o homem se mantém, que o homem permaneça morto, dormindo, esse é o morto, esse é o que está dormindo. Enquanto o homem se mantém assim, ele mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia. Olha que coisa curiosa. Ele coloca indiferença e coloca teimosia. Na indiferença ele põe o gelo e na teimosia ele põe a inquietação. A gente já passou por tudo isso, pela indiferença, e passou também pela teimosia. E conhecemos também quem vive na indiferença e quem vive na teimosia. Né? Enquanto a gente está assim, ou indiferente, ou teimoso, a gente não percebe o conflito. Quando a gente está no gelo, indiferente, a gente está com o barco à deriva. Enquanto a gente está na teimosia, a gente está inquieto, balançando com o barco, mas a gente não rema porque a gente não quer. Porque a gente quer ficar ali daquele jeito, porque a gente acha que é daquele jeito que deve ser. Olha que coisa curiosa que ele coloca. Indiferença e teimosia. Mas aí ele diz: tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Tão logo dê vontade, tão logo cai a ficha, tão logo ele fala, ele acontece esse despertar. Né? Olha o filho pródigo que despertou, olha o Paulo que despertou, olha tanta gente, Madalena que despertou, olha a história, quanta gente desperta, às vezes um acidente desperta, às vezes uma dor desperta, uma morte desperta, quanta coisa desperta, e quanta coisa não continua não despertando os teimosos. Né? Então quando aquilo desperta, converte-se o campo íntimo. O que está no campo íntimo? A consciência. Aí, quando converte esse campo íntimo em zona de batalha, aí volta aquela velha guerra que o Paulo de Tarso falou no começo. Quero fazer o bem, o mal está comigo. Aí eu já quero fazer o bem. Quando eu desperto, aí eu já quero. Mas o mal ainda está comigo. Aí tem o conflito. Então, quando eu saio da indiferença, ou quando eu saio da inquietação ou da teimosia, aí eu trago o conflito. Eu já quero, eu acordei. Né? Quando o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai, o voltar para a casa do pai foi cheio de conflito. Quando Paulo falou, Senhor, o que queres que eu faça? Aquele foi cheio de conflito. A vida foi cheia de conflito, foi cheia de luta. Então são esses os conflitos do cristão, que vai se purificando, que vai se elevando. E é preciso a gente entrar nisso em algum momento. É preciso despertar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Olha que sentido faz isso. Acorda quem está com o barco à deriva. Desperta quem está dormindo aí, com o barco à deriva. Levanta entre esses mortos aí, mortos para o Espírito, que o Cristo vai esclarecer o caminho de sair dessas águas da inferioridade e navegar por outras águas.
mas sem passar pela essa inferioridade, a gente não consegue tirar. Então vive mesmo esse conflito. O campo íntimo é zona de batalha. Se é zona de batalha, o vigiai é isso. Né? Orai e vigiai é bem isso. Vigiai o quê? Essa zona de batalha, presta atenção, porque se você não vigiar, vai prevalecer o quê? As tentações, porque toda hora elas aparecem. Em tudo elas aparecem. A todo momento elas aparecem. E se a gente não vigiar, o querer fica pequeno. Não é suficiente para a força do que a gente é. O que a gente é muito mais profundo do que o que a gente quer. O que a gente é muito mais antigo do que o que a gente quer. O que a gente quer é muito mais frágil do que o que a gente é. O que a gente quer é um desejo. O que a gente é tudo que a gente construiu em nós. Reconstruir não é fácil. Mas o Emmanuel continua. Olha que frase, exemplifica muito bem isso que a gente está falando. Contra a aspiração bruxuleante do bem no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Ele estabeleceu um confronto aqui, mas o confronto desigual. Qual o confronto? Aspiração bruxuleante do bem. Esse bruxuleante é aquela luzinha que fica balançando, aquela luzinha fraca que fica balançando, bruxuleando, né? Então ele diz que a nossa aspiração no bem é essa luzinha bruxuleante, essa luzinha frágil, essa luzinha fraca, né? Aí ele diz, essa luzinha bruxuleante, ela é no dia que passa. Então ela é a luzinha do presente. Ela é a luzinha das virtudes que eu já construí na minha consciência. Então, na minha consciência, eu já tenho uma luzinha bruxuleante de virtudes. Ela me faz querer, como o Paulo de Tarso disse, quero fazer o bem. Essa é a parte do quero fazer o bem, essa luzinha bruxuleante. Agora, contra essa luzinha bruxuleante, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Contra essa luzinha fraquinha, balançando, que eu estou levantando agora, que eu estou acendendo agora, tem todo o escuro de tudo que eu já fui. É muito escuro para pouca luz, ou é pouca luz para muito escuro. Mas você não apaga a luz jogando escuro nela. Mas você apaga o escuro jogando luz nela. Então que seja pequena, que seja essa luzinha bruxuleante, mas que ela não apague. E quem vai fazer ela não apagar é a nossa vontade, a nossa persistência, a nossa resistência, é a nossa força. É vencer o conflito interior. É difícil vencer o conflito interior, porque a disputa é grande, é um grande escuro contra uma pequena luz. Imagina aquela noite sem lua e uma velinha acesa. Mas que seja aquela velinha. Isso vai gerar um conflito da luz com o escuro. E é preciso fortalecer essa vela, porque ela vai clareando, 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 e o escuro cede à luz sem guerra. A existência da luz elimina o escuro. Não tem guerra entre luz e escuro. Quando você acende a lâmpada, o escuro desaparece. Ele não fica na luz. É isso que a gente tem que acender na gente. Então a guerra com o mal que eu tenho contra mim, eu não tenho que guerrear as minhas imperfeições. Eu tenho que acender a luz. E acender a luz não é fácil, porque eu consigo acender aos poucos essa luzinha fraca, bruxuleante, que é muito escuro para ela. Ela não clareia todos os escuros. Lá por dentro de mim, ela clareia um cantinho. Mas quantos escuros nos cantos da minha alma eu ainda tenho? É preciso alimentar essa luz para ela começar a clarear outros tantos cantos, para eu parar de navegar nas águas da inferioridade. É lindo esse texto. Ele diz disputando espaço com essa luz inicial do querer, da virtude que eu começo a ter no presente, levanta-se pesada bagagem dos séculos transcorridos, do passado. Olha como ele bota o presente e o passado. Então o presente é a minha síntese, é aquilo que eu já conquistei até hoje.
E o meu passado é a minha história. A minha história não é tão linda. Tem muitos escuros, muitas imperfeições. Então a minha síntese já tem um pouco de virtude que eu já acumulei na consciência. Aí todas as vezes que a minha consciência, mesmo frágil, me indicar qualquer coisa, essa é a luzinha bruxuleante, que a minha consciência diz, não faz isso não. Agora, contra aquela coisinha tão frágil que a minha consciência falou lá no fundo, tão baixinho, não faz isso não, tem um volume de escuro muito grande. Faça, que é toda a minha história, todo o meu passado. Olha que luta desigual. É para os fortes. É para os fortes. Vencer a nós mesmos não é luta simples, não é um discurso de palestrante. É uma prática de vida muito forte, muito difícil. Não adianta ficar iludindo o cristão que é fácil. Não adianta ficar iludindo o espírita que ser espírita é fácil. Que basta chegar lá, assistir uma palestra, tomar um passe, que não é isso. É muito mais. Tudo bem que uma palestra, um passe, começa a acender essa luzinha. Mas é preciso acender a luz, é preciso cultivar essa luz, é preciso iluminar os nossos escuros. Então, contra essa aspiração, quer dizer, um desejo, a aspiração é um desejo, né? Tem essas sombras. Indispensável, portanto, serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. É preciso serenidade, é preciso resistência, é preciso persistência, para que a gente não fraqueje, para que a gente continue nessa luta. Aí ele diz, o Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Olha que jogo de tempo. A claridade de hoje é aquilo que eu já conquistei, é o presente, é a oportunidade, é aquela pequena luz que vai iluminar as trevas de ontem, né? O amor cobre a multidão de pecados, cabe aqui, porque se eu desperto esse amor vai começar a cobrir essa multidão desses escuros. Levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá e vai encontrar os tempos de refrigério. É isso também, porque é essa luz que vai iluminar, que o Cristo te esclarecerá, que o Cristo te iluminará. Desperta dentre os mortos, que o Cristo te iluminará. E aí você vai iluminar essas trevas e vem os tempos de refrigério. Que tempo de refrigério? A gente vai saindo dessas águas da inferioridade e começa a navegar em águas diferentes. E por último, está na revista Reformador, Emmanuel fala, aprendendo. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, olha a circunstância, não tem nada casual. Então, cada vez que a circunstância me der um toque, pode ser essa luzinha. Preste atenção. É o que ele está tentando falar. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo esses eventos. Não foi por acaso. Cada vez que uma vigiar, e preste atenção nas luzinhas. Cada vez que uma luzinha dessa aparecer, dê atenção para ela. A luzinha da consciência é frágil, mas a gente vai fortalecendo ela. E não é por acaso. E ela vem na circunstância. A circunstância é a voz de Deus com a gente. É preciso aprender a ler a circunstância. É preciso enxergar essa luzinha na circunstância. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto a teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porque a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. O testemunho é a prova que a gente vai sendo submetido à medida que a gente vai aprendendo. É a verificação de aprendizagem que a gente via na escola. É preciso ter essas verificações de aprendizagem para ver se no conflito quem vai prevalecer. Que Deus nos abençoe, que cada um descubra essa luzinha, fortaleça essa luz
encontre na prece a energia necessária para que nesses conflitos entre esse bem e esse mal, a gente possa sempre ter a força suficiente e necessária para prevalecer a vontade de Deus em nossa vida, para prevalecer essa luzinha e que a gente fortaleça essa luz. Que Deus nos ilumine, lembrando, desperte o dom de Deus que há em ti, desperte a luz que há em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima.